Mais um Café com Sêmio de número 72. 72. Não conte uma história para si mesmo. Hoje é o tema do Café com Sêmio. Eu espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo. Estão me vendo e ouvindo bem? Digam aí. Fala aí, você está ouvindo bem? A música que está entrando para o podcast é a música do Elvis, mais uma vez, Teddy Bear. Essa música ele cantou ao vivo num show em Las Vegas. Eu coloquei ela pra galera escutar. Lembrando que vai sair um filme do Elvis aí, mas eu tô com implicância do cara. Bicho. Eu acho que o cara não parece com o Elvis. Isso aí vai me dando uma implicância danada. Como eu também tive implicância com o filme do Fred Mercury, porque eu acho que o cara não parece com o Fred Mercury, mas enfim. Sou implicante, né? Fazer o quê? Tenho que aceitar, né? Por isso. Aceitar esse problema que eu tenho, a minha implicância. Vou arrumar meu cabelo aqui. E hoje o tema é: não conte uma história para si mesmo. Esse tema é bem interessante. Padre Wesley, quanto tempo? Obrigado pela bênção, amém. Um abraço pro senhor. Grande abraço. Fernando, boa noite. E hoje eu vou tirar um trecho do livro O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Holiday. É um best-seller, né? É um livro que fez sucesso no mundo todo. Ele é um cara do mundo dos negócios, né? Do marketing, enfim. É uma linguagem um pouco diferente da minha. E como é um best-seller, ele também é um livro simples. E aqueles livros que contam, dão muitos exemplos, né? Vão dando os exemplos ali dos conceitos que eles querem. Você conhece, Fernando? Legal, né? Daqueles conceitos que eles querem falar, né? E o conceito que eu quero dizer hoje é um capítulo que ele fala: não conte uma história a si mesmo, né? E aí ele pega uma frase de um sujeito chamado David Maraniss, que ele fala: o mito torna-se mito não quando é vivido, mas quando é contado. E aí o aluno de medicina, sempre falando, né, para o aluno de medicina, o jovem médico, os jovens de modo geral, eles têm mania de ficar contando histórias de si para si ou de outros para si, né? Como se as pessoas de sucesso... Boa noite, Cristiane. Como se as pessoas de sucesso tivessem uma história facilmente resumida, né? E normalmente essas histórias elas não são concretas, elas não são reais. Olha a Mari aí, minha chefa, que fica aí me vendo se eu estou falando as coisas direito, então eu fico até acanhado dela daqui presente, que é ela que manda no meu conteúdo. Correção da prova, respondendo aqui uma questão interna da UFV, a correção da prova será feita com muita cautela, dentro do prazo estipulado. Beijo para a turma 9, né? Então amanhã de tarde já sairá o gabarito e em breve a prova será corrigida. Adote, caraca, mais um chefe entrou. Hoje as chefas estão aí, né? Me vendo. Eu nem sei do que eu tava falando. O que eu tava falando? Sabe o que é engraçado? Quando eu falo essas coisas de que eu tava falando, quando eu me perco, aumenta, né, a audiência. Aí quando eu engreno no assunto, diminui a audiência. Igual ontem, né? Ontem eu botei meu porco, né? Quem conhece meu porco aí? Meu mini porco. Olha o Guile. Que honra. Guile, tô chegando no Rio quinta-feira, hein, cara? Queria te encontrar. Da última vez você me deu bolo. Cara, não sei se o Guile consegue me explicar, cara. Quando eu boto o meu porco nos stories, ontem eu botei assim, uns 8 stories seguidos de eu dando um banho de mangueira no porco, né? Porque como o porco ele não sua, ele gosta de tomar banho de mangueira. Aí quando eu ligo a mangueira, ele fica absolutamente eufórico. E eu fiquei, porra, um tempão dando banho de mangueira dele. Aí eu falei, vou filmar, né? Aí, tá vendo? Tô falando do porco, começa a subir o... Olha o Danilo aí também, tá veterinário. Eu começo a falar, ó, o Diego, só tem gente bacana. Aí quando eu começo a dar banho no porco, começa a subir a audiência, cara. Impressionante meus stories. Ontem, meus views lá dos stories, assim, disparou quando eu boto o porco, né? Então, assim, eu fico estudando, eu fico lendo, eu fico me esforçando aqui para tentar trazer um conteúdo. Aí, às vezes, eu faço um texto que eu acho que vai ser impactante, que vai ser bom, né?
E aí, beleza. Aí eu boto o porco tomando banho e todo mundo quer ver, né? O porco, né? O porco. Você vê, eu tô falando de porco aqui, já aumentou a audiência para 60 pessoas, tinha 30 pessoas. Você quer ver? Tem 30 pessoas na live, 30 pessoas na live falando do porco. Tem a jiboia também. O Diego já veio aqui. Tem aqui em casa, tem a jiboia também, pô. Então, se eu começar a falar do porco, da jiboia, aumenta. Mas eu vou falar de outra coisa. Eu vou falar desse livro, voltando a ele, chamado O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. É um best-seller, é um livro meio mamão com açúcar, né? Porque ele é um livro que ele fala conceitos simples e vai exemplificando, exemplificando, exemplificando. Então é fácil ler, você dá... Numa olhada só já dá para entender bastante do livro, então é bom para relaxar, né? E ele tem um capítulo dizendo não conte uma história a si mesmo, e ele cita uma frase do David Maraniss que fala: o mito torna-se mito quando é vivido. Desculpa, o mito torna-se mito não quando é vivido, mas quando é contado, né? E vocês, alunos de medicina, jovens, têm mania de sentar para contar a história dos outros, né? Ficar falando aí dos outros, contar, e ver uma pessoa de sucesso e começa a contar aquela história. E normalmente vocês chegam num enredo que não é real, né? Que não é real. E é muito comum que a percepção após essa história ser contada é de que o sujeito que chega a um nível de sucesso, a sensação que dá é que ele sempre quis fazer aquilo lá, desde o começo, né? Parece que ele já nasceu ou predestinado, ou que ele tinha uma ideia muito, muito, muito clara do que ele tinha que fazer, né? Então, vocês vão contar a história aí vamos trazer para os nossos horizontes, né? De um professor ou de um médico que tem ali... Um mito só se torna um mito quando é contado. O mito torna-se mito não quando é vivido, mas quando é contado. Então, a gente começa a transformar os mitos aí através... Aí, tô falando coisa séria, cai a audiência. Quando eu tava falando do porco, se eu continuasse falando do porco aqui, eu vou fazer uma live com o porco. Eu quero ver, vai ser meu recorde de gente presente. Então, ele fala que... E a gente tem que pensar sobre isso, né? Quando vocês contam as histórias das pessoas, né? Normalmente essa história cai para dois lados. Ou eu vou mandar o gabarito, cara, calma. Tá, para de encher meu saco com esse negócio. Normalmente essas histórias, quando você vai contando essa história, né, de alguém que teve um sucesso, elas normalmente, pedindo gabarito, deixa eu me concentrar aqui. Normalmente quando essas histórias, é porque eu dei uma prova hoje na UFV, exatamente, cara, eu dei uma prova na UFV hoje, e a galera tá entrando na live pedindo gabarito. Aí eu tenho um prazo para dar esse gabarito, né? O gabarito é uma história a ser contada, né? Eu vou mandar esse gabarito, eu falei que ia mandar amanhã, né? Mas aí cada mensagem que me mandarem, eu vou atrasar um dia. Então eu vou mandar o gabarito depois de amanhã, que é quarta-feira. Mas aí como depois é feriado, o amanhã na verdade é só segunda, né? O depois de amanhã, vamos pensar. A gente está na segunda, amanhã é terça, depois de amanhã é quarta, depois de amanhã é segunda, né? Porque não é mais um dia útil, né? Mas enfim, voltando ao tema, cada mensagem que mandar, eu vou mandar esse gabarito. Não vou mandar amanhã do gabarito mais não. Fica enchendo meu saco aí na live. Então assim, quando a gente conta uma história de alguém, tá vendo? Quando eu começo a reclamar, sobe a audiência. Aí eu vou voltar a falar do tema, vai cair de novo. Quando eu falo de porco ou eu reclamo, as pessoas ficam presas. Esse é o Instagram, né? O Instagram é isso mesmo. É barraco, é porco, é bicho, mas tudo bem. Mas quando a gente conta uma história, tá? Quando a gente conta uma história, a gente tem a tendência a contá-la de forma não real, de criar um mito e cair para dois lados. Ou do gênio de nascença ou do artista sofrido, né? Os programas da Fátima Bernardes adoram os artistas sofridos. São aqueles sujeitos que, para terem um sucesso merecido, né? São aqueles sujeitos que, para terem ali, assim, para poderem usufruir o sucesso que eles conseguem, eles precisam ter passado por um sofrimento muito grande. E até eles mesmos contam essa história desse jeito. E o gênio de nascença é aquele cara que dá a sensação
que ele já era predestinado para aquilo, que ele já nasceu com uma certeza que no berço ele já sabia que ele ia ser campeão do Super Bowl, por exemplo. Ou como se o Michael Jordan, ali pequenininho, ele já tivesse pego uma bola e, porra, ele arremessava as fraldas e acertava o cesto, né? Então isso é muito comum, cara. É muito comum que o jovem, por não ter repertório literário, tá? E aí é um problema sério, por não ter repertório de possibilidades, por não ter ali um conhecimento literário profundo das possibilidades da vida humana, lembrando que a literatura não trata do que aconteceu, a literatura não tem só como objetivo contar... Sorteio de quê, cara? Tô perguntando se vai ter sorteio na live. Vou sortear o quê? Vou sortear nada, não. Quiser sorteio aí, sai da live, pô. Não sorteio. Que tá ficando coisa... O nego tá pedindo correção de prova, falando que eu vou sortear coisa. Eu vou sortear nada na live, não. Mas Então, voltando para a literatura. Quem não tem um repertório de literatura não consegue contar as histórias da forma correta. Lembrando que literatura não se trata só do que aconteceu, né? Literatura não diz respeito só a um evento histórico, e sim ao que acontece na vida humana. Eu estava lendo hoje, enquanto eu aplicava a prova, eu acabei de ler um livro, de reler, um livro que é engraçadíssimo. Inclusive eu estava rindo na prova do livro também. Uma aluna falou que se desconcentrou porque eu estava rindo, que é o livro chamado O Doente Imaginário, do Molière. É um livro de 1600 e pouco. Tá? Foi a última peça que o Molière escreveu. E até tem uma curiosidade, né? Ele era um dos atores principais que interpretava o Doente Imaginário. E ele teve um ataque, talvez um AVC, ninguém sabe, mas um mal súbito, um colapso. Provavelmente um AVC durante a encenação da peça e morreu 2 horas depois em casa. Tá até curioso, né? O nome é O Doente Imaginário. O Molière, ele tinha uma característica literária de que ele confrontava situações muito antagônicas. Por exemplo, ele pegava uma situação cultural e ele tinha ali Ele falava muito do médico, isso era muito curioso. Então ele pegava uma situação, por exemplo, do cara muito erudito, do cara estudado, mas que usava a linguagem só para tentar validar o seu conhecimento, mas usava ela de forma burra, e pegava a pessoa que era inteligente, que sabia usar a linguagem de forma correta e confrontava aquilo ali, sabe? A burrice e a inteligência. E construía diálogos muito bons em cima disso, né? O Doente Imaginário, ele é fantástico, um livro de 1600. Tem várias frases do livro sensacionais, assim. Uma das frases que eu mais gosto é quando o médico chega na casa do paciente e fala: porra, eu venho aqui, eu dou os remédios e o paciente ele ainda quer ser curado, né? Ele ainda quer melhorar, sabe? Então ele faz ali um deboche como se a medicina fosse um embuste, né? E de certa maneira, cara, tem uma razão de ser, porque naquela época e até hoje em dia, né, muito do que a medicina oferece é uma ilusão, né? Então esse livro é muito bom. Mas a literatura é isso, né? A literatura, ela serve para você saber o que acontece na vida humana, para você ter opções da vida humana, né? E não só o que aconteceu, né? Então não importa muito bem, quando você está lendo uma peça de Molière, o que acontecia naquela época com a medicina. Não, é o que acontece, é quando as pessoas estão interagindo, estão vivendo, né? E aí o livro dá um exemplo, né, sobre essa questão de você pegar uma história de sucesso. Ele pega um time do Super Bowl, né, um time de futebol americano ruim, né, estava ali numa posição muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. E o cara pega o time e leva o cara para campeão do Super Bowl, né? E aí você imagina como é que essa história pode ser contada, né? Pensa bem, um técnico que pega um time e que leva para esse time ser o campeão do Super Bowl, né? E você bota esse cara para contar essa história, ou alguma outra pessoa para contar essa história. Existe uma chance grande, se o cara não tiver repertório literário, se ele não tiver ali um exame de consciência bem feito, existe uma chance grande desse cara contar essa história na perspectiva do gênio de nascença ou do artista sofrido, né? Ele falar do sofrimento que foi pegar aquele time desacreditado e blá, 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 e então conseguir vencer e ser campeão. Ou ele pode contar, dizendo que desde que ele entrou lá, na primeira vez naquele treino, que ele via que o trabalho dele queria corrigir aquele time para ser campeão, sabe? São essas as perspectivas que a gente ouve. Quando, na verdade, o que esse técnico fez foi começar lá atrás. Olha, sinceramente, qualquer sujeito em sã consciência que entra num time que está muito ruim,
ele não pode entrar acreditando que ele vai ser campeão um dia, né? Não é. O que ele vai tentar é arrumar a casa. Ele deu um diagnóstico. E ele começou nas coisas pequenininhas. Sabe o que esse técnico começou a fazer? Qual foi o primeiro movimento dele quando ele entrou para treinar o time? Ele começou a proibir o jogador de sentar no campo. Ele começou a exigir que os outros técnicos usassem gravata, que a comissão técnica usasse gravata, e que os jogadores usassem a camisa para dentro do short. E que houvesse um padrão de educação. Esse foi o primeiro ponto do cara. Aí você fala assim, pô, mas isso aí faz o cara ser campeão do Super Bowl? Sim e não, né? Ou melhor, não e sim. Mas foi a maneira que ele começou. Ele começou com um movimento exterior de educação, né, e de postura, e de cultura. E ele foi criando uma cultura dentro do time, e com pequenas coisas, né, pequenas metas, de ir conseguindo fazer pequenas coisas, centímetro a centímetro, milímetro a milímetro. Né? E aí, depois de anos, ele ganhou um campeonato. Tá? A gente pode olhar para trás e falar assim, poxa, eu sabia que eu ia fazer isso. Né? As pessoas querem ouvir isso. As pessoas gostam de ouvir essas biografias onde o sujeito diz que sofreu muito para então poder chegar onde chegou, ou que já sabia, era meio que tinha uma força, assim, quase que o diferencia, uma força que o diferencia de todos os outros para chegar aquilo ali, né? Como você pega aí uma biografia de um santo, começa a falar que ele fazia jejum já desde bebê, não tomava leite na sexta-feira, ou que ele não chorava, né? Essa biografia não nos interessa, porque não é real, né? Não tem nenhum santo, por exemplo, que tinha uma vida absolutamente desconectada da realidade, né? Então a gente, por exemplo, Santo Agostinho vivia na farra, né? Mas essa é uma história mais longa, né? E aí é isso. Então não contem uma história para vocês mesmos, senão vocês vão criar mitos. Vocês vão criar mitos em tudo, né? Aí você vai ser uma pessoa ali vivendo em torno dos mitos que vocês criam. Tá? E vão acabar tentando criar um mito para vocês mesmos e mesmas, né? E esse mito nunca vai existir, né? Porque o que faz as coisas acontecerem é o dia a dia, né? Você chegar em casa, tranquilo, mesmo que você tenha tido um aborrecimento, você tratar bem sua esposa, tratar bem seu pai, sua mãe, acordar um pouquinho mais cedo, né? Comer melhor, fazer um exercício, estudar todo dia, ler, tá? Pra um dia chegar naquilo lá. Agora você vai falar que, porra, não, eu com 16 anos já sabia que eu queria ser o melhor cirurgião cardíaco do mundo. Não tem como, isso não existe, né? Essas histórias são muito bem contadas, assim, ou melhor, essas histórias são muito facilmente contadas depois que acontecem, né? Então não criem mitos, né? Não façam isso. E eu vou contar eu vou contar isso em mais detalhes, né? Aliás, eu vou contar na quarta-feira, isso em mais detalhes, essas histórias aí em relação a como foi a minha vida profissional, né? Mas eu não vou contar aqui, né? Porque aqui tem um monte de gente curiosa pedindo para eu sortear as coisas, né? Querendo ver porco, né? Eu vou contar na trilha. Para quem não conhece a trilha é um espaço baratíssimo, né? Uma assinatura quase que de graça, onde eu entro em detalhes com o objetivo de enriquecer o repertório de quem tem interesse. Também não é para todo mundo, né? Mesmo tem gente que não quer, mas assim, é um programa criado justamente para ocupar esse espaço em quem tem interesse de enriquecer o repertório literário e se instalar de vez na realidade, sob a perspectiva de quem trabalha com medicina, principalmente, né? Então vai lá na minha bio, clica no Linktree que está lá e dá uma olhada na chamada para a trilha. E se você não entrou, você entre logo, porque em breve também será lançado na trilha um documentário especial com o professor Ricardo Bastos, que está sensacional. Vai sair e vai ser lançado daqui a um mês, eu acho, um mês e meio. O professor Ricardo Bastos é autor do Método Clínico e do livro Já Pensou Se Fosse Assim. Eu vou entrar numa live agora também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer entrar aqui na live? Se pedir para entrar, eu vou abrir. Para 2 minutos, porque eu tenho que sair e entrar em outra live. Alguém quer falar, fazer alguma pergunta? Não? Fala aí, entra. Façam perguntas aí. Juliana, minha esposa, entrou aqui. Aliás, ela ficou de gravar uma aula sobre feminilidade para trilha, né? Tá devendo essa aula, né? Tem tanta criança aqui em casa que eu não sei nem quando vai gravar, mas eu já botei um ponto para ela, que dentro de 15 dias ela tem que gravar essa live.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Posso fechar aí? Quer que eu fale do porco? Pergunta aí então, cara. P1 Nogueira. Fala, quando sai o gabarito? O gabarito vai sair segunda-feira, cara. Segunda. Avisa aí pra turma, cara. Segunda-feira que vem. Que é depois de amanhã, né? Lembrando que a gente tem que seguir as regras. Amanhã é terça, depois de amanhã é quarta, depois de amanhã é feriado, então é só segunda mesmo. Segunda que sai. É... Exatamente. A Mari falou que pode ser com os meninos. Não tem como, cara. 3 crianças tocando terror e o mais novinho é quente. O mais novinho é quente mesmo. Quem tá no podcast ouvindo aqui no Medicina Intuitiva, tem uma novidade também. Agora o podcast ele está incrementado com a presença do Fernando Salles. O Fernando Salles é um baita de um médico clínico, rato de enfermaria, professor da UFRJ de Clínica Médica. Ele encabeça uma das enfermarias do hospital onde eu fiz residência e trabalhei por 6 anos. E ele vai fazer conteúdo médico para o podcast. E já está lá no Spotify, né, uma aula chamada Dia de Enfermaria sobre eritema nodoso. Tema bem interessante, cara. Bem interessante na perspectiva do generalista, do clínico geral. E o Fernando vai fazer uma dobradinha comigo. Eu estou precisando de alguém como ele. E engraçado, né? Eu não imagino outra pessoa que não seja ele para falar de conteúdo técnico no meu canal. Ele tem a minha idade e ele tem uma formação muito parecida. E ele tem um detalhe também, né? Eu sempre joguei muito mal futebol, né? Apesar de eu jogar quando eu era mais novo, eu sempre jogava mal. Ele não, ele já foi profissional, já fez gol no Maracanã. Então, assim, além de tudo, a gente tem aí um cara que pode completar um time, se alguém precisar, né? Não só um time técnico do podcast, mas um time de futebol de verdade. O Fernando fez um gol no Maracanã e tá me devendo esse vídeo do gol. Quando ele fizer, eu vou botar. Aí eu vou botar o vídeo do porco e vou botar o vídeo dele fazendo gol no Maracanã para poder incrementar, porque eu sei que a galera gosta dessas coisas, não só técnicas. Mas ele vai entrar com conteúdo técnico e já estou falando demais. Daqui a 7 minutos eu entro em outra live. Espero que vocês fiquem aqui. E galera aí da faculdade, o gabarito sai na segunda-feira, agora após o feriado. E feriado a gente tem que descansar mesmo, né? Valeu, galera. Até.